Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor João está falando. A gente vai continuar nossas atividades, tá bem? Sobre a formação territorial do Brasil. Eu me lembro que vocês fizeram essa parte da vegetação ali e tudo mais, né? Mas como nossos novos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, eles pedem para a gente aprofundar um pouco a questão da formação do território do Rio Grande do Sul. Então, seguindo essa parte da formação no território, eu vou mostrar uma apresentaçãozinha para vocês aqui sobre as fronteiras gaúchas também. E vocês, eu estou colocando no documento que vai via WhatsApp para vocês alguns links que vocês vão ter que assistir esses vídeos. São 5 vídeos, tá? Sobre a formação do todo o território brasileiro, certo? Cada vídeo tem uns 5 minutos por aí. E um outro vídeo, tá? Esse sexto vídeo é um vídeo do Nerdologia, lá de um canal do YouTube lá, que é a questão da guerra, dos conflitos ali entre Portugal e Espanha no tempo dessa formação das fronteiras, que era a disputa pela cidade de Colônia do Sacramento lá no Uruguai, tá bem? A gente vai então seguir nessa ordem aí. Então, dando início, né? Nosso título é Formação das Fronteiras Brasileiras Sulinas, ok? Então a gente vai, aqui uma Rosa dos Ventos, para a gente não esquecer que é a aula de geografia, tá bom? Então o povoamento do Rio Grande do Sul, tá bem? Ele ocorreu em 2 etapas, tá, gente? Que etapas foram essas? A primeira etapa foi essa questão, né, dos jesuítas, a questão da instalação dos jesuítas aqui ao longo da região de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, né, na parte litorânea do nosso estado e também na parte noroeste, lá, né, depois com os 7 povos das missões e tudo mais. Essa foi a primeira etapa, que eles introduzem o gado ali, a questão, né, da pecuária, o boi. Eles introduzem esse animal nessas regiões. E eles se procriam de forma livremente e tudo mais. Então, esses animais eles vão ocupar uma boa parte do território. E a segunda fase do povoamento é quando acontece essa colonização europeia, né? Que é da nossa região aqui de Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, nesses lugares aqui, os campos de cima da serra, que tem muito a ver com a questão da pecuária também. Por quê? Porque eles trazem esse gado para essa região aqui de cima dos campos da serra e fazem essa questão do povoamento através de colonização europeia, mas não portuguesa, tá, gente? Que é a questão dos alemães e dos italianos a princípio. Então, como que era a constituição do nosso estado aqui? Então, nós tínhamos esses povos indígenas que viviam aqui, né? Os índios charruas, os índios tapes, ibiraias, né? Vocês sabem que lembram que eram os índios Gês, né? Os índios, os pampianos, que era ali a questão dos tapes, né? Então, esses aqui eram alguns nomes de algumas como vão dizer, algumas etnias indígenas aqui, tá bom? Algumas tribos, entre aspas, assim, tá bem? Então, essa aqui era a organização desses indígenas aqui. Essas ranhuras aqui que vocês estão vendo, isso aqui são os rios, tá, gente? Olha só, aqui são as nascentes dos rios e para onde eles vão indo, tá bom? Então aqui a gente consegue ver o rio Uruguai aqui. Então muitos rios vão em direção a essa região. O rio Uruguai, então, ele faz toda essa questão da fronteira do Rio Grande do Sul com atualmente Santa Catarina, né? E aqui a gente está vendo escrito Província de Buenos Aires. Por que Província de Buenos Aires? Porque toda essa região aqui a oeste era já de domínio espanhol nesta época, tá bom? Então essa região aqui é domínio espanhol e esta região
e depois se inicia a inserção, né, dos jesuítas, mas os portugueses então eles começam a fazer essa questão do povoamento pelo litoral gaúcho, tá bom, gente? Então, a formação das vacarias. Então, a formação das vacarias ela acontece da seguinte forma: começa-se a instalação dos jesuítas, ok? Aqui São José do Norte, Rio Grande, e aqui em cima os 7 povos das missões. Os jesuítas eles começam a se inserir nessas regiões. Então, eles começam a catequizar os índios, tirar os costumes dos indígenas, né? E eles fazem essa ligação aqui litorânea até Colônia do Sacramento. Por quê? Porque eles fazem a levada desse gado, desses bois, né, dos bovinos, para a região de São Paulo, lá em cima, onde havia o quê? Consumo, onde esse animal era usado depois na questão da mineração, né, usado como meio de transporte e também como meio de alimentação para as pessoas que trabalhavam lá. E além de tudo, né, a vacaria do mar que a gente estudou lá em história no 5º ano que eu trabalhei com vocês, né, a vacaria do mar aqui foi uma grande reserva, né, de animais que muitos foram transportados para a região sudeste do nosso país, né? Então a região de São Paulo, Minas Gerais ali, muito foi levado daqui para lá para servir para essas funções aí que eu acabei de falar, alimentação, transporte e tudo mais. E além disso, né, a questão do charque que era desenvolvido aqui, a questão do uso do couro para fazer a questão de vestimentas e tudo mais, tá bem? Então essa aqui era a vacaria do mar, muitos animais aqui, e a vacaria dos pinhais, que é os campos de cima da serra, que também foi usado para fazer essas charqueadas depois, tá bem? Isso tem totalmente a ver com as primeiras cidades. Então, surgem os primeiros núcleos urbanos, né, ao longo do litoral, ao longo do norte gaúcho, e isso são as cidades atualmente, né? Isso aqui já começa também a questão da colonização europeia, né? Colonização europeia não, desculpa. A introdução do europeu para colonizar aquela região. Ou seja, os alemães em Santa Cruz, os italianos na região de Guaporé, tá bom? Antônio Prado aqui, ó, Condideu. O que é Condideu aqui, né? Essa região aqui, ó, Dona Isabel, é região de Bento Gonçalves, de Garibaldi. Todos esses locais aqui que recebem um nome diferente depois. Santa Maria, que o professor estudou aqui, ó. Sobradinho, aqui tudo região de colonização italiana depois também. E a alemã aqui, mais ao longo do Rio Jacuí também, né? Tem muito a ver com aqui o Vale do Taquari e tudo mais. Tá bom, gente? Então, voltando. Isso tudo ela se dá através dessa inserção dos jesuítas e dessa disputa entre Portugal e Espanha, tá bom? Ali, como eu falei antes, os rios eles eram muito usados como limites, tá bom? Dessa margem para cá é tal governo e dessa margem para lá é tal governo. Ó, Argentina, República da Argentina. Então aqui era espanhol, República Uruguaia, né? Depois também espanhol e português aqui, porque aqui ficou uma grande disputa por causa da colônia do Sacramento, tá bem? Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos aqui representado neste mapa, nessa carta, né? Esse aqui é mais rústica essa carta topográfica. Então, a configuração do território brasileiro através dos tratados. Aqui a gente pode observar bem, certo? Nessa linha aqui era o Tratado de Tordesilhas, o primeiro tratado, né, entre Portugal e Espanha. Esse tratado dizia que, né, as terras, né, elas a leste pertenciam a Portugal e a oeste à Espanha, mas isso nunca foi cumprido, né? Então depois surgem outros tratados que começam
a tentar corrigir essa divisão de terras. 1750, o Tratado de Madrid, que é o número 13 aqui, ele já faz uma configuração aqui do nosso estado. Mas, como tinha a disputa lá embaixo no sul, pela colônia do Sacramento, vem o Tratado de Ildefonso, né, que foi assinado na Espanha, né, porque eles queriam a questão da colônia do Sacramento ali embaixo, porque era uma forma de ter acesso ao Rio da Prata, certo? Por causa das minas de prata aqui em Potosí, na Bolívia. E depois vem o Tratado de Badajoz, tá bom? Ali que é o número 5, que ele meio que configura a região sul do nosso estado ali. Mas posteriormente, essa parte oeste do nosso estado aqui, ela fica pro governo português, porque as pessoas que viviam lá se rebelaram contra os espanhóis e pegaram aquela pequena parte oeste aqui para o Império Português. Eles não queriam pertencer à Espanha, tá bem? Então aqui a gente consegue ver um pouco melhor de como que era. A imagem não está muito boa, mas a gente consegue ver os limites, tá bem? Então o Tratado de Madrid fez esse corte. Depois Ildefonso aqui, ele corta até a Lagoa Mirim aqui, né? Mais ou menos ao meio do nosso estado. E depois o de Badajoz aqui, o que acontece? Ele deixa essa região aqui, oeste, para Espanha e essa parte aqui para Portugal. Só que muitas pessoas então se rebeliam aqui, pessoas nativas dali daquela região mesmo, e elas acabam fazendo uma configuração diferente para o nosso estado. Eles usam o limite do rio Quaraí aqui, ó. A gente consegue observar bem aqui, ó. Ao longo do rio Quaraí, eles vão indo fazendo essa fronteira. Então eles usam o rio como um limite para nossa região. Gente, eu vou passar algumas questões para você sobre os vídeos que eu falei anteriormente no começo do vídeo, tá bom? E essas questões vão ser baseadas em cima desses vídeos. Eu gostaria que vocês fizessem o quanto antes, para vocês não acumularem muita matéria, porque você sabe, né? Assim como a gente estaria em sala de aula, a gente ia ter atividades para fazer de várias disciplinas. E é essencial vocês continuarem a rotina de estudo de vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, só mandar um WhatsApp para mim, me chamar, que a gente conversa e eu explico melhor de novo, tá bom? Ok? Um abraço do professor. Se cuidem, por favor. Quero vocês todos muito bem. Tchau, tchau.